Mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo e exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Esse é o tema para esse vídeo. Convido a você que fique até o final e a gente vai falar resumidamente aqui a respeito da lição de número 6 da Revista da Escola Dominical para a Sala dos Adultos, que leva o tema "O filho é igual como com o pai". O filho é igual com o pai. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão chegando aqui em mais um vídeo no canal Thiago Lima EBD. Que Deus abençoe a vida de vocês. Realmente é um prazer poder estar, mesmo que apertado, com relação a horários e o tempo de postagem do vídeo, mas eu estou aqui fazendo algo que realmente me agrada, é algo que eu gosto de fazer, que é estudar a palavra de Deus e poder compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Então, peço a vocês, gentilmente, que se inscrevam no canal, deixe o seu like e também um comentário. Qualquer comentário. Deus abençoe, a paz do Senhor. Deixa aqui também algo que você possa contribuir para o conteúdo do vídeo. Isso é muito bom, tá? Isso vai ajudar o canal, ajudar todo o conteúdo que eu tenho criado aqui, com muita dificuldade, mas por amor realmente à Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em cima da hora fazendo o vídeo, tá bom? Vou tentar aí, já é a terceira ou quarta vez que eu tô falando a mesma coisa, né? Tentar colocar antes, mas é difícil. Mas Deus é fiel na vida da gente. Bom, então nós vamos falar nesse vídeo: o filho é igual com o pai. A verdade prática, dessa lição, ela traz o seguinte, que o termo teológico filho de Deus é título, sendo assim, a essência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Eu, na aula passada, fiz uma pergunta na sala e perguntei por que a gente estuda esse tema? Por que é importante nós estudarmos esse tema? O tema da lição aqui, que é em defesa da fé cristã. Nós vamos entender profundamente o assunto? Não, nós não vamos entender profundamente o assunto. Mas o mínimo para que nós, pelo menos, quando ouvir alguém falar a respeito de uma doutrina dessas que estão sendo apresentadas nesse trimestre, nós possamos ter uma posição firme em dizer, olha, isso aí é antibíblico, isso não é conforme a Bíblia diz. Tá? Então, no mínimo das hipóteses que você possa... mas eu nunca vou falar a respeito. Vai sim. Você tem a oportunidade de estar na igreja, na escola dominical, aprendendo um assunto tão importante que é a defesa da nossa fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esse é o subtítulo da revista. Então, mesmo que você, amanhã ou depois, se encontre em uma situação que você possa dizer, olha, eu não sei explicar, mas eu sei que isso é errado, porque eu já vi lá na Escola Bíblica Dominical, pronto, você já ganhou o trimestre, tá certo? O investimento que você faz na sua revista já está muito bem pago. E é claro, convido a você que se interessa em estudar teologia, estude teologia, procure uma escola abençoada aí de teologia, que realmente traga conteúdos bons, até deixo aqui a ETAD, como uma escola muito boa, e também o IBAD, que até a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto tem núcleos, isso é muito bênção para o povo que se dedica, aqueles que procuram estar aprendendo mais da palavra de Deus e essas doutrinas, essa teologia aqui em defesa da fé, a apologética, é passado no curso e é muito bom, importante, mas para nós da Escola Bíblica Dominical, que estamos passando pelos assuntos, não tão aprofundadamente, mas assim, de certa forma, vendo que existem heresias que estão falando contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e contra aquele que convence o pecador do pecado, o Espírito Santo. E é importante a gente estar nos atentando quanto a isso, tá certo? Meus irmãos, na lição de hoje, na lição de número 6, então,
nós temos a nossa leitura bíblica em classe em João 10, 30 ao 38, tá? E, logicamente, não farei essa leitura. Eu quero trazer aqui somente a leitura e o compartilhamento do meu esboço, tá? Que eu fiz resumidamente aqui do capítulo 1, 2 e 3, tá certo? Então, espero que você tenha um pouquinho de paciência para a gente ir até o final. Fica comigo aqui, tá? É benção. Deixa o like aí do vídeo. Bom, capítulo 1. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. E aí nós temos os 3 subtópicos. A ideia de filho, o significado teológico e o filho é Deus. Nós não temos dúvidas quanto a isso, mas é importante estudar justamente para que nós possamos ter uma ideia do que falar quando for apresentado ao contrário disso na nossa presença, tá certo? Bom, no meu esboço diz o seguinte, que a doutrina bíblica da relação do filho com o pai é um dos aspectos centrais da teologia, né, cristã e está fundamentada na revelação da Trindade. Deus é o único ser em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa relação é essencial para entender a identidade e a missão de Jesus Cristo. A relação eterna do filho com o pai. Então, a Bíblia ensina que o filho sempre existiu em relação com o pai antes da criação do mundo. João capítulo 1, do verso 1 e 2, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. João capítulo 17, verso de número 5, diz, Jesus, né? E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só o que o próprio Cristo declara em João 17, versículo 5. Isso indica que Jesus Cristo não é uma criação do Pai, mas é eternamente gerado por Ele, compartilhando da mesma essência divina. Jesus é Deus. O Filho é distinto do Pai, mas consubstancial. A relação entre o pai e o filho não significa que sejam seres separados, mas sim que compartilham a mesma natureza divina. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., afirmou que o filho é da mesma substância que o pai. João, capítulo 10, verso 30, nos diz, eu e o pai somos um, mais uma declaração de Jesus. E em Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz, o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser. Isso mostra que, embora o Pai e o Filho sejam pessoas distintas, eles compartilham plenamente a divindade, ou seja, da mesma substância. A submissão do Filho ao Pai na encarnação. Então, esse ponto vai falar que quando o Filho se fez carne, ele voluntariamente se submeteu ao Pai para cumprir o plano de redenção. Em Filipenses, no capítulo de número 2, do verso 6 a 8, diz assim, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, né? Igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se obediente até a morte, né? Em morte de cruz. Em João, capítulo 6, verso 38, nos diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa submissão não diminui a divindade de Cristo, mas revela o seu papel na economia, né, da salvação. E quarto ponto, a relação do Filho com o Pai na redenção. O Filho veio ao mundo enviado pelo Pai para salvar a humanidade. João 3,16, claramente, todos conhecem, né, de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Gálatas 4, 4 ao 5 diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, para que recebêssemos a adoção de filhos. Após cumprir sua missão, o Filho voltou para o Pai. João 17, 4 e 5 diz, eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti.
Muito bem, então a relação do Filho com o Pai na redenção de quem? A nossa redenção. E depois a relação na eternidade futura. A relação do Filho com o Pai continuará por toda a eternidade. No fim dos tempos, Cristo entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 28 nos diz: quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isso não significa inferioridade, mas a consumação do plano divino, em que todas as coisas estarão em perfeita ordem, né, sob Deus. Então, a conclusão desse primeiro ponto é que a relação do Filho com o Pai na Bíblia é eterna, íntima e baseada na unidade de essência e no amor perfeito. Jesus é eternamente gerado pelo Pai, compartilha a mesma natureza divina e na encarnação assumiu o papel de submissão voluntária para realizar a salvação da humanidade. Essa relação continua-se e se manifestará plenamente na eternidade. E aí, depois da revista, tem um texto interessante que eu achei e quero compartilhar com vocês, falar a respeito, que é o seguinte: 3 principais pontos de vista são apresentados quanto à afiliação de Cristo. 1. Criação em uma época passada. Esse foi o ponto de vista diário ao argumentar que Jesus Cristo foi criado em uma época passada, à semelhança de Deus Pai, e é de substância similar. 2. A geração eterna. Orígenes e outros que sustentaram essa opinião consideravam a palavra grega monogenes como derivada do genão, gerar. Vários tradutores seguiram os seus passos e traduziram o termo como unigênito. No entanto, trata-se de uma verdade de um derivado de gênios e, portanto, significa único ou único, que repete ali o termo, mas enfim, do seu gênero. Por causa disso, a Bíblia francesa o traduz como son fils unique, o que significa o seu próprio filho. Em Hebreus capítulo 11, verso 17, com referência a Isaac, deve significar único, porque Abraão teve outros filhos. E ponto 3 da própria revista diz o seguinte, que o Filho único de Deus, esta opinião tem o apoio dos argumentos acima. Exemplos de um tal uso, né, podem ser encontrados na expressão hebraica do Antigo Testamento. Filhos de, que significa da ordem de, né, em frases como filhos dos profetas, filho de um dos boticários, né, filho dos cantores, enfim, e aí cada uma dessas tem um ponto aqui que traz o versículo. Então, na sua revista, professor, vai estar detalhando esses pontos que eu estou lendo aqui. A partir daí, pode-se compreender como os contemporâneos do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento entenderam a sua declaração de que ele era filho de Deus, significando que ele afirmava ser igual a Deus ou o próprio Deus. O Evangelho de João mostra que este é o caso. Capítulo 2, a heresia do subordinacionismo. Subordinacionismo. E aí, mais uma vez, resumidamente, quero comentar a respeito do que fala aqui no texto de Orígenes e também no período pré-niceno. E o ponto 3, do subtópico 3 do capítulo 2, diz métodos usados pelos subordinacionistas. Bom, subordinacionismo, definição e tipos. O subordinacionismo é uma doutrina cristológica e trinitária que ensina que o Filho e o Espírito Santo são subordinados ao Pai, em essência e natureza, e não apenas em função ou papel. Então esse é o ponto central dessa doutrina, tá certo? O qual é totalmente equivocada. Essa visão contraria a doutrina ortodoxa da Trindade, que afirma que as 3 pessoas da Trindade são iguais em essências e coeternas. É um único Deus em 3 pessoas, em 3 papéis diferentes. Então, primeiro tipo aqui de subordinacionismo, o subordinacionismo ontológico, que é o essencial, ensina que o Filho e o Espírito Santo são inferiores ao Pai, na própria natureza e essência, repetindo o que eu disse acima.
Essa visão é considerada herética, pois nega a plena divindade do Filho e do Espírito Santo. Exemplos históricos. O Ariano, século IV, afirmava que o Filho era uma criação de Deus e, portanto, não era coeterno nem da mesma substância. E também o semi-arianismo dizia que o Filho era semelhante ao Pai, mas não da mesma substância. Então, muito se fala e talvez para algumas pessoas acaba que se confundindo ou sendo levados erroneamente por não prestar atenção em alguns termos, né? Bom, o subordinacionismo econômico, que é o funcional ou voluntário, defende que o Filho e o Espírito Santo são subordinados ao Pai apenas em sua função ou papel, mas não em essência. Olha só. Enfatiza que na obra da redenção, o Filho se submete ao Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não, eles são um Deus somente que em cada momento esse Deus ele se manifestou em papéis diferentes, mas isso não quer dizer que eles são deuses diferentes. Bom, essa visão aceita pela ortodoxia cristã dentro dos limites da Trindade, desde que não implique inferioridade essencial. Exemplo bíblico, João capítulo 14, verso 28. O Pai é maior do que eu, interpretado no contexto da encarnação de Cristo. Bom, ponto 2 aqui, a rejeição do subordinacionismo pela Igreja. O Concílio de Nicéia condenou o subordinacionismo ontológico, afirmando que o Filho é da mesma substância do Pai. O Concílio de Constantinopla, agora em 381, então o Concílio de Nicéia foi em 325 depois de Cristo e o de Constantinopla foi em 381 depois de Cristo, no mesmo século, porém aqui com uma distância interessante de anos. Reafirmou a divindade do Espírito Santo, condenando qualquer ideia de subordinação essencial. E o ponto 3 aqui para fechar, o subordinacionismo essencial é considerado herético porque nega a plena divindade do Filho e do Espírito Santo. Já o subordinacionismo econômico é aceito quando é entendido como uma submissão voluntária do Filho ao Pai na missão redentora, sem comprometer a igualdade essencial dentro da doutrina. E ponto 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Não só saber, então, um pouco a respeito do que essas doutrinas erradas, essas heresias, elas falam, o que elas afirmam, o que elas pensam na Bíblia, para colocar ali a base para a sua doutrina, a sua tese, mas enfim, mas agora, como elas se apresentam hoje? A gente estudar quando elas foram criadas, e o porquê, e como, e o que eles afirmam, é muito interessante e importante saber. Mas agora, como estão hoje? É tanto que o próprio subtópico aqui do tema, combatendo as antigas heresias, que se apresentam com nova aparência, elas estão aí, expostas para todos verem, e as pessoas acabam não percebendo ou entendendo isso. Mas enfim, capítulo 3 então da nossa lição vai dizer como o subordinacionismo se apresenta hoje. E aí no contexto islâmico, o movimento das testemunhas de Jeová, são os 2 pontos da revista. Bom, o subordinacionismo é a palavra meio complicadinha aqui, mas a gente chega. Apesar de ter sido condenado pela Igreja nos primeiros séculos, ainda aparece em diversas formas em algumas doutrinas e movimentos teológicos contemporâneos. Hoje, ele se manifesta principalmente de 2 formas. A primeira forma, subordinacionismo ontológico, que é o moderno, que é a heresia. Essa forma nega a igualdade de essência entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, sustentando que o Filho e o Espírito Santo são inferiores ao Pai em natureza. E aí onde encontramos então hoje? As testemunhas de Jeová, que ensinam que Jesus não é Deus, mas uma criação de Deus, como o arianismo clássico diário, isso que nós estudamos na outra lição, e o mormonismo, a Igreja de Jesus
Cristo dos santos dos últimos dias. Ensina que Jesus é um ser separado do Pai e que alcançou divindade, tornando-se Deus. Não, ele é Deus da sua geração, desde o momento em que ele é gerado, ele é Deus. Certos grupos unitaristas e neopentecostais, algumas denominações, rejeitam a doutrina da Trindade e ensinam que o Pai é Deus supremo, enquanto Jesus é um ser divino subordinado. E a refutação bíblica, João capítulo 1, verso 1, é um verso que a gente vai estar sempre vendo por aqui. E depois Colossenses 2,9 também, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Hebreus 1,3, o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O ponto 2 aqui, então, o subordinacionismo funcional e a polêmica atual. Nos últimos anos, surgiu um debate entre teólogos reformados e evangélicos sobre a submissão eterna do Filho ao Pai. O que essa visão ensina? Alguns teólogos afirmam que o Filho é eternamente subordinado ao Pai em autoridade, mesmo antes da encarnação e após a ressurreição. Eles usam textos como 1 Coríntios capítulo 11:3, o cabeça de Cristo é Deus, para argumentar que a submissão do Filho ao Pai é um princípio eterno e não apenas parte da economia da salvação. Críticas a essa visão. Muitos teólogos ortodoxos rejeitam essa ideia, pois podem levar ao subordinacionismo ontológico. A tradição cristã ensina que Jesus se submeteu ao Pai na encarnação, mas não em sua essência divina. Porque ele fala, né, eu e o Pai somos um. Concílio de Nicéia, já mais uma vez aqui citando, né, em 325, já havia rejeitado qualquer forma de inferioridade do Filho. E os versículos que refutam a submissão eterna, João 10:30, mais uma vez, eu e o Pai somos um. João 5:18, os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não somente quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 7, que vai dizer, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, ou seja, por amor, para que se conclua o plano de Deus para a humanidade, Jesus se coloca à encarnação, vem, nasce, é um menino, é um adolescente, é um moço, começa seu ministério, morre, ressuscita, é assunto ao céu, tudo isso para quê? Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de conhecer e estar face a face a Deus um dia nessa história, não é isso? Muito bem, então o subordinacionismo continua, né, presente hoje, tanto em seitas que negam a Trindade, como o Testemunho de Jeová e tantos outros, quanto no debate sobre a submissão eterna do Filho. A Igreja, desde os primeiros séculos, rejeitou qualquer ideia de inferioridade entre as pessoas da Trindade. A conclusão, então, que eu tenho aqui, que é da revista, que vai nos dizer: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da Igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Uma pergunta aqui para a gente meditar, algo que me ocorreu agora. Qual é o período dos pais da igreja? Né? Dos pais da igreja. A gente entende que Cristo, em seu momento, que ele é assunto ao céu, a igreja começa a se formar. Atos capítulo 2 é o momento em que realmente o Espírito Santo é derramado, e dali em diante nós vemos prontamente Pedro já tomando uma postura de líder, onde já começa a refutar coisas que apontam para aquele grupo de pessoas. Né? Eles estavam embriagados, mas alguns diziam: como pode esses indoutos falar na minha língua? E ali se falava as maravilhas e as grandezas de Deus. Bom, o momento em que a igreja inicia, nós temos então o momento em que Cristo ele vem, faz o seu ministério, cumpre toda a sua missão,
E depois nós vemos o momento em que os apóstolos começam a igreja e direcionam a igreja, e agora nós temos aqui o termo, né, achei interessante, pais da igreja. É justamente quando os apóstolos deixam de pisar nessa terra, e aí ficam aqueles que são os posteriores ali, os apóstolos, que conviveram com os apóstolos, aprenderam deles, e agora estão debatendo, estão enfrentando essas doutrinas, né, essas pessoas que são aí usadas pelo inimigo para poder tirar a divindade de Cristo, a autoridade de Cristo, né? Até teve uma revista da Escola Bíblica Dominical que falou a superioridade de Cristo, né, em todos os aspectos. É bem interessante, talvez uma dica para os professores, dá uma pesquisada aí no seu acervo, se você é que guarda aí as revistas, é bem interessante esse tema. Talvez eu procure nas minhas aqui e trago no próximo vídeo. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Muito obrigado. E se você me acompanha e aguardou esse vídeo antes, me perdoem, realmente é a correria do dia a dia. Eu estou tentando aqui fazer com que o canal aconteça. Tem umas ideias, projetos, mas tudo leva tempo, né, custoso. A vida da gente é bem corrida, mas Deus nos dá graça. E mais uma vez estou aqui deixando, mesmo que em cima da hora, mas um vídeo para o canal, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Curta, se inscreva, compartilhe. É muito importante para mim você deixar aqui um clique no like, se inscrever no canal, tá certo? E ficamos assim dessa forma, então, nessa oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.